Para a gente poder começar essa aplicação, e nós intitulamos, né, de configuração da estrutura. A gente vai utilizar essa aplicação para poder estar explicando toda aquela parte conceitual que a gente havia comentado naquele material que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, na medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai estar comentando e fazendo uma associação com aquela parte conceitual que eu passei para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma pasta para o nosso projeto. Então, eu vou criar uma pasta. Agora eu consegui entrar. Alô, Ricardo? Agora eu consegui entrar. Estão me ouvindo aí? Tô, agora tá tudo bem. Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo. Show de bola. Então tá bom, vamos lá. Vamos começar então a aplicação. Eu vou criar aqui uma pasta chamada First Project React Fireterge. Esse MD para poder criar a pasta, né? MD First Project React Fireterge. Maravilha. Vou entrar dentro dessa pasta. Ok. Uma vez dentro da pasta, a gente vai começar a utilizar aquelas ferramentas que nós havíamos já instalado. E a gente vai utilizar, no caso aqui, o Yarn. Vocês fiquem à vontade para me interromper, para perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, eu vou utilizar aqui o Yarn, init, -y, para ele poder criar a nossa aplicação. Bom, feito isso, ele já criou um arquivo. Esse -y, ele ignora algumas perguntinhas que ele faria para a gente, como o nome da aplicação e tal, entre outras coisas. Então, a gente já queimou essa etapa e ele automaticamente já criou um arquivo dentro dessa pasta. Se eu der um dir aqui, vocês vão ver que ele criou o package.json. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou digitar um code, espaço, ponto. Com esse comando, vocês se lembram, automaticamente eu vou abrir o VS Code. Dentro dessa pasta, e aqui a gente vai desenvolver a nossa aplicação, né? O VS Code vai ser o editor que a gente vai utilizar. Muito bem. Bom, eu já vou selecionar aqui o package.json e mostrar para vocês que esses valores que ele atribuiu para essas propriedades aqui, porque na verdade isso aqui é um objeto, né? Então ele tem lá a propriedade name, version, main, license. Tudo isso aqui ele me perguntaria se eu não colocasse aquele -y. Tá? Então, ele já ignorou e já automaticamente já fez essa associação. Eu vou abrir aqui um terminal, dentro do meu ambiente. Clico aqui em terminal, novo terminal. Aqui embaixo é um prompt, né? Onde a gente vai executar alguns dos nossos comandos. E a gente vai começar já instalando algumas ferramentas ou algumas dependências dentro do nosso projeto, né? E daqui a pouco a gente vai estar comentando sobre isso. Eu vou utilizar novamente o Yarn, add, @babel. Esse vai ser o primeira ferramenta. Babel Core, espaço. Aproveitando a mesma linha de comando, também a gente vai instalar o Babel, /preset, -env. E vamos também aproveitar para instalar o Babel, preset, Babel, /preset, -react. E ainda,
Vamos instalar o Webpack. Webpack CLI. Vamos colocar com a opção "-d". Traço esse "-d" aqui, ele indica que é uma versão para desenvolvimento. Então, vamos conferir aqui, ó. Eu fiz um yarn, mandei adicionar o @babelcore, depois o @babel preset-env, @babel/preset-react, depois o Webpack, depois o Webpack-CLI, e eu coloquei "-d", que indica a opção para desenvolvimento. Quando eu dou esse Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai instalar todas essas dependências dentro do nosso projeto. Isso aqui certamente vai fazer vocês se lembrarem quando nós fizemos aquelas nossas aulas de Spring MVC, que nós usávamos o Maven. O Maven era aquele nosso pacote, era o nosso gerenciador de pacotes de dependência. Aqui, o Yarn ele faz esse papel que o Maven fazia lá naquele desenvolvimento nosso em Java. Então, no momento em que ele terminou, que ele já encerrou, vocês podem observar aqui do lado do nosso projeto que já apareceram alguns arquivos, tá? E a gente vai estar explicando sobre eles, né? Esse yarn.lock é uma espécie de um arquivo de configurações do Yarn. Nós adotamos o Yarn, como eu falei com vocês lá naquelas aulas teóricas, nós poderíamos utilizar o NPM. Mas a gente resolveu, nós adotamos no nosso curso o Yarn. Tem as mesmas características, mas segundo alguns pesquisadores, né, alguns usuários, ele traz algumas vantagens com relação ao NPM. Tá? Um comentário O rapidinho. sistema de cache dele é melhor, Rubens. Ele tem um sistema de cache que facilita na hora de você criar novos projetos e tudo mais. Ele é mais organizado quanto a isso a nível de ambiente. Eu acho que até a nível de velocidade também, né, Ricardo? Eu acho que ele é um pouco mais rápido também, né? Agora eu só me esqueci o nome da outra ferramenta. Eu teria que olhar no meu GitHub, mas uma substituição para o... Acho que não sei se é a substituição para o Babel ou se é o Babel, mas o Babel é o que já vem default no React? Não, na verdade a gente instalou o Babel também. Eu, inclusive, vou até fazer um comentário agora sobre isso. Tá? Mas pode continuar. Não, pode falar aí que eu vou procurar aqui para eu dar o comentário mais acertado. Tá, então deixa eu aproveitar. Vocês viram que nós instalamos o Babel e o Webpack. Isso aí foi falado naquele material que eu disponibilizei para vocês, referente a essa parte conceitual do React. E o que é o Babel e o Webpack? A gente vai ver que a gente vai criar algumas configurações, mas a gente selecionando aqui o packed.json, vocês já vão ver que dentro desse dev dependências que eles foram instalados aqui como dependências do nosso projeto. Inclusive com as suas versões, tá vendo? O que é o Babel? O Babel é um personagem que vai fazer com que o JavaScript, ou melhor, com que o navegador reconheça alguns comandos JavaScript, porque aqui a gente só vai trabalhar com JavaScript. E o navegador, ele não entende JavaScript. Então, o Babel ele vai servir para isso. Para indicar para o navegador isso. Oi. Na verdade, o Babel ele vai transpilar o seu código JavaScript ECS6, que é a última versão do JavaScript, em JavaScript que o Node interpreta, porque o Node hoje ele não interpreta as versões mais novas do JavaScript. Então ele transpila o que o Node pode entender, porque hoje o Node tem essa limitação, era até o que aquela outra ferramenta mais nova que é o Dino estava querendo propor. Não sei se você chegou a ver sobre. Então tem coisas que o Node hoje
tipo, o import por default ele não tem. Você tem que fazer o export default. É mais uma limitação do Node. Então, mas assim, numa linguagem mais simples da gente entender, é como se ele ensinasse para o navegador o significado das coisas referentes ao JavaScript. E juntamente com o Babel, a gente tem o Webpack. E o Webpack é uma espécie de complemento, porque o Webpack, ele transforma isso tudo numa coisa que a gente num arquivo que a gente vai ver daqui a pouco, né, chamado bundle, aonde ele faz esse processo de transpilação que você falou, né? E ele gera um código tal que o nosso navegador consegue interpretar. Ele gera, na verdade, uma linha só, a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Isso que eu ia te falar, para você mostrar para a galera o bundle já montado, que é quase... A gente vai fazer isso. A gente porque é uma linha de código... Você chegou depois. É porque você chegou depois, eu tinha comentado anteriormente com o pessoal o seguinte, existem algumas alternativas para a gente poder criar uma aplicação que passa por cima dessas etapas manuais que a gente vai fazer aqui, mas eu fiz questão de iniciar dessa forma para que o pessoal entenda o que é o Babel, o que é o Webpack, o que é o bundle, como é que ele surge. Então, isso tudo a gente vai mostrar na prática. Tá? Então, olha só. Ok, Ricardo? Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, olha só. Vocês vão observar aqui as dependências que foram apresentadas nessa parte aqui de dev dependências, né? Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai instalar uma outra dependência. Vamos vir aqui no terminal. Vamos instalar mais uma outra dependência, que é exatamente o React. Então, vamos colocar aqui, ó, Yarn. Professor? Oi. Tem como você executar essa mensagem do Meet? Que eu não estava dando para ver o comando. Estava atrapalhando, né? Então, vamos lá. Agora está ok, né? Então, vamos lá. Yarn, add. Quer dizer, estou usando o Yarn novamente, que é o meu gerenciador de pacotes. Agora, para poder adicionar o React. E eu também vou adicionar o React-DOM. Aí, Danilo, eu vou entrar naquela questão que você me perguntou aquela hora. Olha, eu estou instalando uma biblioteca chamada React-DOM. O que acontece? O React-DOM, o DOM, você sabe, o que ele faz? Ele mostra toda a estrutura da nossa aplicação HTML. Toda a árvore de elementos que o HTML utiliza. Então, nesse momento que eu instalo essa biblioteca, eu faço com que a minha aplicação reconheça uma aplicação web. Quer dizer, eu vou agora desenvolver uma aplicação web. Por quê? Porque eu estou instalando uma biblioteca para a web. Certo? Então, eu estou mandando instalar o React, que é uma biblioteca padrão, e agora estou especificamente pedindo para ele instalar o React-DOM, que é uma biblioteca voltada para desenvolvimento web. Tá? Agora você observa o seguinte, olha, à medida que eu vou adicionar as minhas bibliotecas, vocês observem que ele vai pendurando tudo aqui dentro, ó, dentro desse package.json. Então, olha, eu mandei ele instalar. A gente aguarda um pouquinho. A gente aguarda a instalação, pronto. Aí você vai observar aqui agora que dentro desse package.json aqui, ó, ele já inseriu essas dependências que a gente acabou de instalar, que é o React e o React-DOM. Tá? Então, eu acho que ficou claro para vocês o uso do Yarn, né? A funcionalidade do Yarn. Ele faz com que a gente vá instalando as dependências dentro do nosso projeto. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só de curiosidade, vocês observem que aqui dentro ele criou uma pasta chamada Node Modules, está vendo? Nesse Node Modules, o que ele faz? Olha,
ele coloca todas as dependências. Eu havia comentado com vocês numa outra aula sobre isso. Se eu não me engano, na aula de segunda-feira, na parte de Node. Então, cada uma dessas dependências, ele vai criar uma pasta aqui dentro, e cada uma dessas dependências aqui, ó, eles possuem também o seu package.json, olha, que vai chamar que vai instalar outras dependências. Então, na verdade, é uma espécie de cascata, né? Ele vai pendurando aqui todas as dependências que ele vai necessitar para o projeto. Mas a dependência da minha aplicação principal é essa aqui que a gente está colocando. Ok, pessoal? Tá claro? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai configurar o Babel e vamos configurar também o Webpack. Agora, Ricardo, vai ficar claro para o pessoal os papéis desses dois personagens, tanto o Babel quanto o Webpack. Então, vamos começar criando um arquivo chamado babel.config.js. Vocês vão ver que tudo aqui é JavaScript. Como eu tinha colocado naquela aula conceitual, tudo é JavaScript. Então, eu clico com o botão direito, vou em novo arquivo e vou colocar babel.config.js. Ok. Olha, essa mensagenzinha que provavelmente vai aparecer para vocês também quando vocês estiverem usando o VS Code, sempre fecha essa janelinha, tá? Quando ele falar sobre esse ESLint, isso aqui vai ser uma coisa que nós vamos ver em aulas futuras. O ESLint é uma espécie de um utilitário que nos permite uma série de recursos. Ele corrige erros, ele faz o autocompletar do código, ele é muito bom. Só que nesse momento nós não vamos utilizar o ESLint, tá? Então, sempre que abrir essa janelinha, a gente vai fechar. No decorrer das nossas aulas, quando a gente for desenvolver os nossos projetos, vocês vão ver a utilização dele, tá? Então, olha, observem aqui que ele já criou o nosso arquivo babel.config.js, tá? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Para a gente não perder tempo, né, como eu falei com vocês, eu já tenho aqui um plano B aqui que eu vou buscar esse arquivo aqui, ó. Já vou buscar o código, vou selecionar e vou colar lá, só para adiantar o nosso trabalho, tá? Coloquei aqui. Então, olha só. Quais são as configurações que a gente vai fazer dentro desse Babel Config? Olha, por exemplo, esse Babel Preset-env, que nós havíamos instalado, ele é responsável por habilitar as responsabilidades do JavaScript que o navegador não entende, como o import, o export, como o Ricardo havia comentado. As arrow functions, que são aquelas funções JavaScript mais simplificadas, né? E também as classes. Então, ele tem esse papel de fazer com que o navegador entenda esse JavaScript mais moderno. Esse preset React, ele vai habilitar o React como o JSX, entre outras funcionalidades específicas. E o que é o JSX? O JSX nada mais é do que a união de JavaScript com HTML. É o JSX que faz com que eles se reconheçam, que o navegador reconheça o nosso HTML por meio do JavaScript, tá? E a gente vai ver isso na prática. E, finalmente, a gente instalou aqui também, ó, a gente configurou esse plugin, que vai nos permitir, no futuro, trabalhar com o estado de uma forma mais simples, tá? Na medida que a gente for desenvolvendo, vai ficar mais claro para vocês. E parece que alguém chegou aí, deixa eu ver aqui. Luiz. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Já começamos a aula, tá? Já estamos desenvolvendo aqui, aí você acompanha o nosso desenvolvimento aí, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, então, nós configuramos aqui o Babel da forma que eu falei com vocês. É aquele cara que vai fazer com que o navegador reconheça o JavaScript, tá? Nós já vamos agora criar de uma vez aqui, ó, então eu vou salvar esse arquivo. Eu já vou criar de uma vez aqui o Webpack Config.
Da mesma forma que eu crio o Babel Config, eu vou criar aqui, vou criar um novo arquivo, chamado webpack.config.js. webpack.config.js. Muito bem. Tudo lá na raiz do projeto. Tá? Beleza. Esse carinha aqui a gente vai configurá-lo daqui a pouco, tá? Eu vou aproveitar agora para já criar aqui uma pasta que vai armazenar todos os nossos códigos JavaScript, que é a nossa pasta que eu vou chamar de SRC. Dentro dessa pasta, opa, parece que chegou mais alguém aí. Boa noite, Lucas. É o Lucas que chegou, pessoal. Lucas, já iniciamos a aula, tá? E você acompanha aí. Daqui a pouco eu vou abrir um espaço aí para vocês estarem perguntando, comentando, tá? Bom, então, voltando aqui, nós criamos aqui uma pasta SRC. Dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado index.js. Esse arquivo, pessoal, ele vai ser o ponto de partida da nossa aplicação. Depois vocês vão entender como é que ele se torna o ponto de partida da aplicação. Mas da mesma forma que quando você tem um index.html, e lá na web, esse index.html normalmente é o arquivo principal, né? É o arquivo de abertura, aqui a gente tem o index.js, e vocês vão entender como é que ele se define como digamos assim, um arquivo de ponto de partida. E vamos já fazer uma codificação aqui para a gente poder depois ver isso funcionando. Vamos definir uma função aqui chamada, vamos criar uma const, né, uma constante chamada soma, que vai receber a vírgula b. Isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de uma arrow function. Então, nós criamos uma função chamada soma e atribuímos a essa função uma arrow function. É também uma função, só que é uma função, digamos assim, mais moderna, vamos colocar dessa forma, tá? É aí que o Babel entra em ação. Ele vai, os navegadores eles não conhecem o arrow function. Ele vai fazer com que os navegadores reconheçam essa arrow function. E aí eu já vou fazer uma chamada a essa função. Essa função, vocês observem, que é uma função que recebe dois parâmetros, parâmetro A e parâmetro B. Pelo que foi apresentado aí, são valores numéricos, porque eles somam o A e o B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um alert no JavaScript, que faz aquele alert, e vou chamar essa função. Vou passar como parâmetro os valores 1 e 3. Ou seja, o que vai acontecer aqui na prática? Vou salvar. Quando eu for rodar essa aplicação, ele vai exibir, por meio do alerta, a função soma. Na verdade, ele vai exibir o retorno da função soma. Então, eu vou passar para a função soma dois parâmetros, o valor 1 e o valor 3. Então, ele vai lá na soma, ele vai receber aqui, o A vai ser 1, o B vai ser 3, e ele vai utilizar esses dois valores para somá-los. Ele vai somar o A mais B. Então, o soma, na verdade, vai retornar o que para esse alert aqui? Ele vai retornar 3 mais 1, 4. Todos enxergaram isso? Então, essa foi a função e o resultado que a gente vai apresentar nessa nossa aplicaçãozinha. Tá? Então, recapitulando, nós criamos uma arrow function na linha 1, que a princípio alguns browsers podem não entender. Agora, no entanto, o Babel ele vai transpilar essa arrow function para uma função convencional. A variável soma recebe essa arrow function, bem simples, lá da linha 1, né? E em seguida,
ele vai exibir na console, lá na linha 3, ele exibe na console o retorno da variável soma, que tem uma conotação de uma função que recebe os valores 1 e 3. Ok? Então, vamos lá. Agora sim, agora a gente vai selecionar aqui o nosso webpack, config.js, e vamos codificá-lo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para poder agilizar o nosso trabalho aqui, eu vou lá buscar também na minha outra aplicação que eu já havia desenvolvido, né? Só para poder agilizar, porque senão para digitar isso aqui tudo ia ficar muito demorado. Então, já colei aqui, ou melhor, copiar, vou colar, e aí eu vou estar explicando para vocês isso aqui, tá? Olha, observem que eu fiz um comentário aqui em todo o código, e esse comentário aqui é importante para vocês entenderem. Bom, em primeiro lugar, vamos só recapitular. Opa, pera, parece que chegou alguém aí. Chegou o Diego. Boa noite, Diego. Já iniciamos a nossa aula, tá? Aí você acompanha aí. Então, pessoal, eu havia dito para vocês o seguinte, que nós instalamos vamos voltar aqui no package.json, a gente instalou o Babel, e depois nós configuramos o Babel aqui, que é o cara que faz com que o navegador reconheça o JavaScript. Agora, a gente entra na configuração do Webpack, que nós também instalamos aqui, ó, Webpack. E aqui dentro, o que a gente configura no Webpack? Vamos lá. Muita atenção, tá, pessoal? Aqui, em primeiro lugar, a gente está definindo um path, que é o caminho, né? Esse require aqui é uma função que ele define qual é o caminho que eu estou utilizando, qual é o path do meu projeto. E isso é utilizado aqui dentro desse export, desse módulo export. Aqui que ficam as configurações do nosso Webpack. Quando eu disse para vocês que o index.js é o ponto de partida da aplicação, é por causa disso aqui, ó. Ele define um arquivo de entrada indicando sua localização. Então, esse Webpack vai definir o seguinte, ó, o primeiro cara que você vai procurar lá na pasta service para executar o index.js. Então, quando eu executar essa aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá no diretório raiz da minha aplicação, procurar a pasta src, encontrar o arquivo index.js e vai executar esse cara. Tá? Esse é o nosso arquivo de entrada. Depois, ele faz um output. O output é o quê? É um arquivo de saída. O que ele vai gerar com isso? Como eu falei com vocês, eu não consigo executar esse index.js. Por quê? Porque o navegador não reconhece, ele não entende esse index.js. O navegador ele tem que ler alguma coisa que ele entenda. E o que ele vai entender é esse arquivo aqui, ó, bundle.js, que eu havia comentado anteriormente, quando o Ricardo, inclusive, comentou também sobre isso. Eu vou criar aqui uma pasta, tá vendo? No mesmo diretório, eu vou criar uma pasta public. Eu não, ele vai criar aqui, ó, uma pasta public. Ó, o bundle será criado nessa pasta, e ele vai criar esse bundle.js. Esse cara aqui, pessoal, eu vou construir vários .js. A minha aplicação vai ter vários .js. Um para cada funcionalidade. Só que no final das contas, esse cara chamado Webpack, ele vai juntar tudo num arquivo bundle.js. E é esse bundle é que o navegador vai interpretar. Vai ler. Tá? Continuando, esse dev server a gente vai instalar daqui a pouco, tá? A gente vai ter que instalá-lo por meio do Yarn. Como eu fiz uma cópia, né, para não precisar digitar, ele já veio aqui ele já veio na onda, né? Esse cara aqui. Mas esse cara aqui é um loader que faz com que, na medida que a gente salva a aplicação, automaticamente ele já faz um refresh lá no navegador. Daqui a pouquinho, vocês vão ver isso funcionando e eu vou voltar a comentar sobre isso, tá? Ou seja, ele vai lá na pasta public e vai executar o bundle, automaticamente, tá?
Bom, agora, essa parte aqui é uma das partes mais importantes do Webpack, que é esse módulo aqui. Aqui dentro, o que ele faz? Ele define regras, rules. O que são regras? É aqui que ele vai dizer, para a nossa aplicação, de que nós vamos utilizar .js, ou seja, arquivos com a extensão JS. E, para isso, ele usa uma coisa chamada expressão regular, que vocês talvez se lembram de algumas disciplinas iniciais que vocês tiveram. Tá? Expressões regulares. Né? Não sei se vocês se lembram, a gente comentou sobre isso. Às vezes você, lá no JavaScript, você cria lá uma funcionalidade para poder criar uma máscara para CPF, alguma coisa assim. Tá? E aqui eu faço todo o comentário explicando, só para lembrar vocês de como é que funciona a questão da expressão regular. Não vou entrar nesse mérito agora, vou focar no essencial. Então, em outras palavras, esse teste aqui das regras está dizendo o seguinte, ó, eu vou trabalhar com arquivos com extensão JS. E na minha aplicação, você pode excluir esse module.module, esse nodule.modules, que é esse arquivo aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Eu acho que chegou mais alguém aí, deixa eu ver aqui. Ou não? Acho que não, né? Bom, vamos voltar aqui. Então, pessoal, o que ele faz? Ele pede para... Ah, sim, a Carol. Boa noite, Carol. A aula já está rolando, tá? Não vou interromper aqui não, mas boa noite, seja bem-vinda na nossa aula. Então, vamos lá. Então, aqui ele exclui, né, essa pasta, Node Modules, ela não nos interessa, onde ficam as dependências. Agora, eu digo para ele o seguinte, olha, ele vai utilizar esse Babel Loader. Tá? Inclusive, esse Babel Loader aqui, nós vamos instalar esse cara. Tá? A gente vai fazer essa instalação. A gente vai lá para o terminal, vamos aproveitar aqui que a gente está com a mão na massa, eu já vou vir aqui para o terminal, ó, que ele diz aqui, ó. Para utilizar esse loader, ele deve ser instalado. Então, a gente vai digitar no terminal isso aqui. Para aproveitar aqui, ó, eu vou copiar e eu vou colocar a opção -D maiúsculo aqui, tá? Como uma dependência de desenvolvimento, tá? Que a gente vai fazer. Então, beleza? Enquanto ele vai instalando, a gente vai explicando. O que faz esse loader, pessoal? Esse loader é o seguinte, ele vai permitir que o Webpack consiga jogar para dentro desse bundle, fazer uma interpretação de por exemplo, um arquivo CSS, de um arquivo de imagem, como um JPG, um PNG, um GIF. Está vendo a jogada da expressão regular? Eu posso usar JPG ou JPEG. É por isso que entrou essa interrogação aqui da expressão regular. Tá? Muito bem. Então, só dando uma repassada aqui, olha, essas regras, elas servirão para quê? Para informar essas regras, né, roles, para informar ao Webpack a relação loaders versus tipos de arquivos. São os loaders e os tipos de arquivos. Tá? Por exemplo, o Babel, que a gente definiu anteriormente, é um loader que lida apenas com arquivos do tipo JavaScript. O Babel só entende JavaScript. Agora, para outros arquivos, como CSS, arquivos de imagem, a gente utiliza outros loaders que a gente precisa informar aqui embaixo. É por isso que a gente instalou esse Babel Loaders. Tá? E essas rules, essas regras, elas são compostas por essas propriedades. Teste, para a gente indicar o que a gente vai, o que ele tem que reconhecer. Exclude, para poder excluir alguma coisa que ele quiser. Né? Use, são as formas que ele vai utilizar. Tá? Essa é a ideia, pessoal. Tá?
Ficou claro para vocês? Tá? Depois eu abro um espaço no final, mas essa é a ideia, é a funcionalidade do Babel e do Webpack. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu falei no início da aula para vocês. Se eu criasse essa aplicação de uma outra forma, ele automaticamente já criaria para mim esse Babel, esse Webpack, e aí vocês não conheceriam, não entenderiam a funcionalidade desses caras, tá? Essa foi a minha preocupação, de estar mostrando isso para vocês, que eu julgo assim, muito importante, tá? Vocês terem esse entendimento, para, na medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai ter muito mais facilidade, quando a gente entende o que a gente faz, né? Só para não ficar uma coisa assim muito mecânica, né? Muito bem, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir nosso pact.json novamente e vamos criar scripts para ele. A gente vai definir o script build, que ele vai realizar o quê? A build da nossa aplicação. Em outras palavras, ele vai criar, na prática, isso aqui, ó. Ele vai criar a pasta public e vai criar esse bundle, assim, de forma automática. Para que ele possa fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, tá? Então, olha só. Antes de criar isso, só para não me embolar assim a cabeça de vocês, vamos dar uma passeada aqui na estrutura do nosso projeto, para a gente poder dar uma recapitulada. O que a gente tem em termos de estrutura? A gente tem o pact.json, onde ficam as dependências do nosso projeto, tá? Aí vocês veem aqui todas as configurações dele que nós criamos. A gente tem o babel.config, como eu coloquei para vocês, né? É o cara que vai fazer com que o navegador reconheça o JavaScript. Eu tenho o pact, webpack config, onde eu defini todas essas configurações que eu acabei de explicar. E eu tenho o ponto de partida do nosso projeto, que é o index, que é o nosso index. Tá? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá para o terminal. Já salvamos tudo. A gente vai vir aqui para o terminal. E vamos gerar esse build. Como? Yarn build. Vou pedir para vocês olharem para essa estrutura aqui, ó, e observarem o que vai acontecer, ó, depois que eu digitar esse yarn build. Opa. Então, quando eu fiz também deu a mesma coisa. Não, tem que funcionar. Yarn. Ah, tá. Tá certo. Faltou um detalhezinho, desculpe. Eu acho que eu comentei com vocês que eu ia criar, acabei não criando. Eu tenho que vir aqui no pact.json. Faltou isso, Esther. Eu tenho que vir aqui e eu vou criar aqui, depois desse license, eu vou criar o script. Se eu não disser para ele o que ele tem que fazer, o que é o script, como é que eu vou rodar um script? Concorda? Então, eu vou colocar aqui, ó, scripts. Vou colocar 2 pontos, né? Porque tudo isso aqui é objeto, né? São propriedades que a gente está fazendo. Vou abrir chave. Opa, peraí. Estou fazendo bobagem aqui. Fecho isso aqui. Dois pontos. Agora sim. Aqui dentro, eu vou criar vou colocar vírgula aqui, né? Eu tenho que colocar uma vírgula. Agora está tudo certo. Agora sim. Agora eu vou definir o script aqui. E o que o script vai fazer? Eu vou definir quem é o build. Então, Esther, se faltou isso no seu, faltou fazer isso aqui, tá? Build. Tá.
2 pontos. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Quem que vai fazer isso? Vai ser o Webpack. Qual o modo que a gente vai utilizar? Modo desenvolvimento. Development. Development. Isso. Ok? Beleza. Certinho, salvei. Não tem nenhum erro. Uma vez que eu criei agora sim. Agora eu venho aqui. Tá no build. Agora, pessoal, olhem para cá, tá? Fiquem atentos aqui, ó. Tá vendo? Ele executou o Webpack, módulo de desenvolvimento. O que que ele fez? Ele criou a pasta public e ele criou o bundle JS. Muito legal. Após a execução desse build com sucesso, você observa que no projeto ele criou esse build, né, por meio dessa pasta public, criando o bundle JS. O código da nossa aplicação fica todo ele dentro desse bundle.js, como eu falei com vocês. Olha, eu vou selecionar esse arquivo aqui, ó. Professor. Oi, pode falar, Esther, pode falar. Você pode voltar lá nas dependências, só para me ver como que escreve? Para voltar aqui no package, Jason? Isso. Aqui, ó. Módulo. Lembrando, quem chegou depois aí, que eu estou gravando essa aula, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Então, toda essa parte de codificação que a gente está desenvolvendo aqui está sendo gravada. Ok. Então, vamos lá. Consegui já. Então, vamos continuar, Esther. Olha, vamos voltar aqui no bundle. E aí, pessoal, olha só que interessante, olha. Dentro desse eval, o eval, está toda a nossa aplicação. Está tudo aqui dentro. Então, o navegador, ele vai reconhecer isso aqui. Esse aqui é o grande lance, que é o grande papel desses dois caras. O Babel, que foi o responsável por transpilar o código, como o Ricardo havia comentado, por exemplo, ele fez com que uma arrow function, que não necessariamente é interpretada por todos os navegadores, que ela fosse transformada numa função, uma function, para que dessa forma ela pudesse ser interpretada por qualquer navegador. Ok? E também o papel do Webpack, né, que foi fundamental em criar esse cara, em criar esse bundle. Ok? Então agora, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho que botar isso para funcionar, né? Eu quero botar isso para funcionar. Por enquanto, o nosso index aqui, ó, ele está com essa nossa funçãozinha, mas eu quero ver isso rodar. Como é que eu faço essa função rodar? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês, um recursozinho aqui no VS Code, muito interessante, um recurso prático muito interessante, que é o seguinte, ó. Nós vamos criar um arquivo dentro da pasta public, que vai ser o nosso HTML. Vou criar aqui dentro da pasta pública. Vocês se lembram que ele vem na pasta public, né? Quando ele vai executar, ele vem aqui na pasta public buscar esse bundle. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado... qual o nome que eu vou dar para ele? Eu vou fazer o seguinte... Espera aí, gente. Index, né? Index. Index.html. O HTML comum. Tá? Então, vou abrir ele aqui. Olha que interessante que eu vou fazer agora, pessoal. A nível de VS Code. Eu vou digitar aqui HTML. Como eu quero que ele crie para mim um HTML automaticamente, um HTML5, sem ter o trabalho de ficar digitando tudo, eu digitei HTML, aí ele vai me apresentar essas três opções aqui, ó. Aí eu vou selecionar esse HTML5, vou dar Enter.
automaticamente ele já cria para mim. O nome desse negócio, que vocês vão utilizar demais na sequência, é chamado de snippet. Esse snippet, ele cria o código para você. O VS Code, ele tem uma coisa chamada emmet, que é uma espécie de autocompletado do VS Code. Então, ele faz todo esse trabalho para a gente. Tá? Então, com esse HTMLzinho pronto aí a gente vai fazer as seguintes alterações. Então, vamos lá. Nós vamos vir aqui, ó, no título da aplicação. Vamos chamar isso aqui de React.js. Vamos aqui no nosso body. Vamos criar um H1 aqui, só para mostrar um hello. Hello World. Vamos fazer esse alô mundo aí, tá? Agora, gente, se eu colocar esse HTML aqui, ele vai executar o HTML, beleza. Só que é o seguinte, eu quero rodar aquela função. Eu quero rodar essa função aqui, ó. Cadê aquela função aqui, ó? Eu quero rodar esse cara. Eu quero mandar somar 3 mais 4. Eu quero chamar essa função aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Nesse HTML. Vocês se lembram de que toda a nossa aplicação, depois de transpilada pelo Babel e transformada pelo Webpack, ela se transformou em quê? Não foi no bundle.js? Então, é exatamente esse cara que eu vou chamar. Como é que eu chamo um JavaScript? Eu coloco aqui, ó, tag script. Vou indicar qual é o arquivo JavaScript que eu quero abrir, que no caso é o bundle. Ponto, barra. Ponto por quê? Porque eu estou na mesma pasta, né? Ó, o HTML não está na mesma pasta do bundle? Então eu boto ponto, barra. Ponto indica pasta corrente. Bundle.js. Então, nesse momento, eu estou mandando, digamos assim, eu estou inserindo dentro do meu HTML esse fonte JavaScript. Aí eu fecho aqui. E aí eu fecho o meu script. Beleza, prontinho. Bom, com isso, pessoal, o que a gente está fazendo aqui, ó? Nessa linha 11 que nós fizemos aqui, eu estou importando o bundle para dentro do nosso HTML. Ok? Beleza, então agora a gente vai fazer isso. Eu vou salvar isso aqui. Se eu mandar executar isso aqui, pessoal, tem que funcionar. Ele vai fazer esse Hello World e vai mandar executar o script. Só que eu vou fazer o seguinte. Num primeiro momento, eu vou executar isso aqui de forma assim bem simplória. Eu vou lá no meu Windows Explorer. Então eu venho aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito em cima desse HTML que eu construí, dentro do VS Code, ele tem uma opção chamada tipo revelar, né? Revelar no Explorer, né? Ele abre o Explorer, né? Então ele vai revelar. Então ele vai abrir lá o meu arquivo. Ele abriu o meu arquivo, tá? Então aqui, se eu clicar com o botão direito e mandar executar, e mandar abrir com o Chrome, ele automaticamente vai executar. Concordam comigo? Ele vai executar o HTML, né? Do jeitinho que tá. Só que é o seguinte, eu já vou adiantar para vocês que o meu HTML aqui, como eu já estou com o Chrome aberto, eu tenho um probleminha que ele não consegue abrir dessa forma. Eu vou abrir aqui o Firefox, tá? Eu vou abrir o Firefox. Aí depois eu vou para o Chrome. Então, olha só. Ele abriu o Firefox, o que ele fez? Ele exibiu aqui o meu Hello World por meio daquela tag H1 que eu mostrei para vocês, que a gente construiu. E automaticamente ele importou para dentro do HTML aquele JavaScript que tem aquela funçãozinha e fez o alert.
o alert mandou exibir 4, 3 mais 1, 4. Tá? Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó. Vou colocar lá no meu Chrome. Vou colocar aqui, ó. Ó, executei. Beleza. Por quê? Porque ele está executando lá da pasta. Tá? Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos lá. Só recapitulando isso aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui para poder ficar bem claro para vocês. Olha, vou voltar aqui. O que a gente fez? Ó, eu mandei executar esse HTML. O que esse HTML faz? Ó, ele vem aqui, ó, Hello World, H1, manda exibir o Hello World, é o que ele fez aqui, ó, exibiu. E depois ele importou para dentro do HTML esse bundle.js. E o que faz o bundle.js? É o resultado da transpilação de quê? De todos os meus JavaScript. Só que, por enquanto, eu só tenho esse cara aqui, ó. Esse JavaScript aqui, que está dentro do source index. E o que faz esse cara? Ele cria uma função chamada soma, ele cria, na verdade, uma variável chamada soma, atribui a esta variável uma arrow function, que é uma função, digamos assim, mais sofisticada, né, do JavaScript, que recebe 2 parâmetros e soma esses parâmetros. E aqui embaixo eu faço um alerta, quer dizer, exiba essa minha função soma, passando 1 e 3 como parâmetro. E aí ele apresentou esse resultado aqui, ó. Ok? Claro, né? Beleza. Então vamos continuar. Então agora, o que eu quero fazer? Eu não quero mais rodar desse jeito. Dessa forma que nós fizemos. Eu quero executar de uma forma diferente. Aí é que vai entrar o tal do Webpack Dev Server, que eu fiquei de explicar para vocês. Então vamos lá. Vamos voltar. Olha só. Se a gente voltar aqui no nosso arquivo Webpack Config, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que eu tinha inserido aqui esse Dev Server. Lembram desse Dev Server? Então, esse cara vai fazer com que o nosso JavaScript ele seja executado de forma automática. Tá? Só que para isso eu tenho que instalar, eu tenho que vir aqui e instalar essa dependência. Então eu vou colocar aqui, ó, yarn, vou instalar essa dependência da Webpack Dev Server. Venho aqui, ó, yarn add Webpack -dev -server. Opa. -d de desenvolvimento. Tá? Então, olha só. Teoricamente, eu tinha que fazer esse comando primeiro para depois vir aqui digitar isso aqui. Né? Mas como eu já fiz uma colinha, né? Então, eu vou instalar esse dev server que pertence ao Webpack, ao meu arquivo Webpack config. Tá? Então, eu vou vir aqui agora, vou dar um Enter, ele vai instalar, a gente aguarda um pouquinho. A gente aguarda um pouquinho. Beleza? Maravilha. Então, gente, vamos lá. Depois que a gente instalou essa dependência, a gente insere dentro do Webpack config.js o dev server, que tem o quê? Que ele tem essa propriedade chamada content base, que indica qual é a localização da pasta public. Por quê? Porque ele tem que saber onde é que está o cara que eu quero rodar. No caso, o meu HTML. Eu estou dizendo para ele que é dentro da pasta public. É aqui aonde ele vai encontrar o meu index.html. Tá? Então, depois que a gente fez isso, só falta mais um detalhezinho para a gente completar a configuração. Eu vou voltar lá no packed.json e vou fazer o seguinte. Aqui dentro do nosso script,
o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar esse dev. Por quê? Porque esse dev vai fazer parte da execução da nossa aplicação. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Vou colocar uma vírgula aqui, vou acrescentar aqui agora dev, vou colocar aqui 2 pontos, e vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele tem que executar web pack -dev -server, que foi o cara que eu acabei de instalar. --mode. Em que modo que ele vai executar? Desenvolvimento. Development. Ok. Feito isso, eu salvo. Agora, pessoal, vai ficar muito claro para vocês. Depois que eu fiz essa configuração, no meu packed.json, agora eu venho aqui, ó, no meu terminal, e agora eu vou executar esse dev. Yarn dev. O que esse cara vai fazer na prática? Ele vai criar uma espécie de web server, um servidor web, como se fosse lá o Tomcat do Java aqui, ó. Observe o que ele vai fazer aqui, ó. Observa que logo no início, ó, agora ele já fechou, tá vendo? Já conseguiu rodar legal. Observe que aqui no início, o que ele falou? Dizer, ó, o projeto está rodando nesse endereço, http://localhost 2.8080, lá na porta 80. Então, se eu vier aqui, ó, clicar, pressionar a tecla Ctrl e der um cliquezinho com o botão esquerdo aqui, ó, automaticamente ele vai abrir o navegador e vai chamar esse endereço aí, ó. Fiz isso aqui, agora sim, agora ele foi lá. Olha que legal, pessoal. Ele já veio aqui no navegador, olha, botou aqui localhost 2.8080, ele já rodou aquela mesma aplicação que inicialmente eu tinha rodado de que maneira? Eu tinha rodado lá pelo Windows, né? Só que agora não, agora eu estou rodando dentro do meu servidor web. Que servidor é esse? Webpack Dev Server, tá? E o que ele fez? O resultado é o mesmo, né? Ele simplesmente exibiu aqui o meu Hello World e executou o meu JavaScript. Ponto final. Agora, gente, olha só um detalhe aqui interessante que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar, vou lá naquela minha função, vou lá no meu fonte, eu vou lá naquela funçãozinha, eu não coloquei 1 e 3, aí quando eu rodei aqui, ó, quando eu rodei, ele botou 4 aqui, não foi? Por quê? Porque ele pegou esse 1 mais 3, tudo bem? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o seguinte aqui, eu vou colocar, por exemplo, 3 e 4. Vou colocar aqui no primeiro parâmetro 3, e aqui eu vou colocar 4. Olha, eu vou simplesmente salvar. Eu quero que vocês fiquem atentos às mensagens aqui do meu terminal. Ó. Eu vou salvar. Cliquei aqui, eu vou dar um salve. Ó. Salvei. O que ele fez? Você vê que ele fez uma espécie de um refresh aqui. Ele compilou. No momento que eu salvei, ele já veio aqui e já compilou automaticamente. Agora, eu vou alternar lá para o meu navegador, tá? Vou dar um Alt Tab aqui, ó. Opa. Agora sim, né? Agora ele fez o 7. Eu estava em execução, né? Eu tinha fechado aquela hora. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu botar aqui um 4 aqui. 4, vou salvar. Salvei. Se eu voltar para lá, já botou 8, tá vendo? Ele já executou. Eu nem precisei chamar aqui novamente na URL. Ele já botou 8, automaticamente. Então, agora a minha aplicação, por meio... E ela já fica rodando direto. Se eu quiser interromper aqui no terminal, eu tenho que dar um Ctrl+C. Venho aqui no terminal, dou um Ctrl+C e vou interromper essa execução. Eu volto para o prompt. Eu digitar o yarn dev,
ele vai ficar rodando. E é dessa forma que a gente vai prosseguir com os nossos desenvolvimentos. A gente vai deixar esse cara aqui rodando e vamos começar a mexer no código. E automaticamente eu já vou vir aqui no navegador, já vou ver os resultados. Tá? Quando eu estou trabalhando com React Native, quando eu estou trabalhando com uma aplicação mobile, é a mesma coisa. Eu trabalho dessa mesma forma. Só que ao invés de eu executar esse yarn dev aqui, eu vou usar um comando em que eu vou executar o emulador de um celular. Que aí, automaticamente, ao invés de exibir o resultado aqui atualizado, ele vai exibir o resultado no meu emulador. Ok? Beleza? Muito bem. Lá no material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei lá uns comentários de que se vocês tiverem problema, por exemplo, em trabalhar com a porta 8080, eu mostrei um macetezinho lá para vocês, que depois vocês vão olhar lá. Tem um comando do Windows chamado netstat. Netstat. Você tem a opção "-a", "-n", "-o". E aí, se eu colocar um pipe aqui, né, que ele atribui o resultado, eu mando procurar do onFind str 8080. Quando eu faço isso, ele mostra para mim todos os meus processos no Windows aqui, ó, que estão trabalhando com a porta 8080. Então, se você tentar rodar a aplicação, se der problema, você tem que fazer esse comando, e depois que você fizer esse comando, você usa um comando chamado taskqueue. Taskqueue, queue /id. Aí, por exemplo, eu quero derrubar aqui o 61788. Eu conto aqui, 61788. Quando eu faço isso aqui, ó, eu ainda boto um /f no final. Quando eu faço isso aqui do Enter, ele vai e mata o processo para mim. Tá? Aí você volta na sua aplicação e pode rodar de novo. Então, esse comando, isso vai ficar gravado, está aqui, mas está lá no material também de vocês, né? Está lá. E agora, para a gente poder finalizar, como uma última coisa que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Eu vou interromper aqui. Vou dar um Ctrl+C. Eu vou voltar lá para o código, lá no packed.json, e vou vir aqui, ó. Aqui nesse build, eu vou fazer o seguinte. Ó, se eu selecionar o bundle do jeito que está, ele está grande pra caramba, né? Tem um monte de coisa aqui e tal, né? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou vir aqui no Webpack.json e lá no meu build, eu vou alterar isso aqui para production, para produção. Webpack-mode. Vou colocar aqui production. E vou salvar. Agora, eu vou vir aqui embaixo e vou fazer um yarn build. Vou gerar novamente o bundle. Yarn build. O que ele vai fazer? Ele vai substituir esse arquivo aqui, esse bundle.js. A gente vai aguardar um pouquinho. Beleza. Ó, já disse que gerou o bundle. Eu vou vir aqui no bundle. Olha só que interessante, pessoal. Olha lá. A gente abrindo o arquivo, a gente observa que esse arquivo ficou reduzido a uma linha. Totalmente minificado, é o termo que o pessoal usa, minificado, é um tamanho bem menor. Tá? Isso é apenas um detalhezinho, né? Com relação a essas funcionalidades que o Webpack oferece para a gente. Ok? Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu não vou entrar na outra aplicação, eu quero parar por aqui hoje. E aqueles que não conseguiram fazer isso, eu vou dizer para vocês o seguinte, que é fundamental que vocês consigam desenvolver até aqui, até esse ponto, para que a gente possa prosseguir. Porque nessa aula a gente apresentou a criação de uma estrutura para desenvolvimento React.
E com essa base inicial, agora vai ser muito mais fácil para a gente prosseguir. Porque eu pude apresentar todos os conceitos para vocês, assim, de uma forma bem simples, aquilo que é possível a gente construir dentro do React, né? Utilizando, por exemplo, o gerenciador de pacotes YARN, né? E esses elementos fundamentais que o React utiliza, como o Babel, o Webpack, né? O trabalho que ele utiliza com o Loader. E daqui para frente, a gente vai agora crescendo no nosso desenvolvimento, mostrando para vocês outros recursos, como a questão de componentização. Quando você cria um formulário, dentro do seu formulário, todos os elementos do seu formulário, a gente vai trabalhar como se fossem componentes. Como se fossem, não. A gente vai trabalhar como componentes, que é a forma com que o React trabalha. Tá? Então, a gente vai ter essas aulas, que a gente vai mostrar toda essa estrutura do React, e aí depois, sim, a gente vai partir para o React.js, que é o React.js, que é o React voltado para a web, e a gente vai também partir para o React Native, que é o React voltado para o mobile. Ok? Bom, eu vou